né? O Espírito de Deus, ele começa a trabalhar com você assim. Você começa a ver as coisas mais diferentes. É um trabalho bem lento, bem calmo, bem demorado, né? Ele começa a mostrar coisas para você que antes eu não achava que era pecado e que agora eu vejo como pecado. E coisas que eu pensava que era pecado, não é pecado. Porque o Espírito de Deus, ele vai mostrando para você o caminho. Meus queridos, a luta entre essas duas naturezas é muito grande, é terrível. Porque a natureza carnal, ela domina tudo, né? E olha o que diz Gálatas 5,17. Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso quê? Querer. Se você não faz o que você quer, você faz o que o Espírito de Deus quer. Isso é diferente. Há uma luta dentro do coração. Mas vocês sabem que eu passei a minha vida inteira dentro da igreja, eu nasci nessa igreja, minha vida foi toda na igreja, eu nunca senti essa batalha no coração, da natureza carnal e da natureza espiritual. Nunca senti. E vocês sabem por que eu nunca senti? Por quê? Alguém sabe por que eu nunca senti essa batalha? Porque uma natureza já conquistou a outra. Você não tem a batalha no coração aqui hoje de manhã, não está ouvindo, você não tem, não, pastor, nunca vi essa batalha, esse conflito no meu coração. Está ok, porque a carnal já tomou conta de você. Você já está todo dominado pela natureza carnal. E a natureza carnal, ela começa a fazer você produzir bom comportamento. Então você dá uma boa oferta, você dá um bom dízimo, então você quer participar lá na frente, então você faz as coisas tudo certinho. Então você quer mostrar para as pessoas que a sua natureza carnal, você é um bom cristão, né? Mas no fundo você sabe quem você é. Porque você é a única pessoa que pode ver seu coração. Ninguém pode ver seu coração. Eu passei muitos anos entrando dentro da igreja, achando que era melhor que todo mundo estava dentro da igreja, porque eu era o pastor da igreja. Eu sempre me orgulhei que quando eu cheguei aqui, a igreja tinha 45 membros, quando eu saí tinha 300. Eu saía falando isso para todo mundo. Até no dia que o Espírito Santo olhou para mim e falou: você é um miserável falando isso. Você é um miserável porque não foi por causa de você que a igreja foi de 45 para 300. Foi por causa do poder de Deus, foi por causa das pessoas que trabalharam, por causa do time que estava com você. Tem muitos fatores. Como é que você está querendo esse crédito só para você? O falso evangelho, ele é assim, ele acaba com você. Ele domina você, a natureza carnal controla você e você está pronto, está dominado, acabou, se não existe uma batalha. Quando você começa a gastar tempo sozinho com Deus, estudando a Bíblia, aí você começa a ressuscitar essa natureza espiritual. E aí vem uma batalha. E aí você cai dentro desse conflito. Meus queridos, olhem só os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor agape, hein? Não é amor à esposa nem aos filhos, não. Amor ao pecador. Amor ao vizinho, amor àquele que você não conhece, alegria mesmo na tristeza, no meio da tristeza, paz mesmo no sofrimento, longanimidade, a capacidade de sofrer o sofrimento do outro, benignidade, um caráter bondoso. Bondade é a prática da benignidade. Bondade são atos de bondade que vêm de um coração benigno. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Porque essas coisas, quando a gente pratica, não existe pecado. E o pecado existe para mostrar a lei. Meus queridos irmãos, a gente tem essa tendência de sempre achar que a gente é melhor que os outros, né? Que a gente é melhor que alguém. Mas tudo que nós precisamos é da misericórdia e da bondade de Deus que se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor estão para alcançar o seu coração a cada manhã. Você precisa abrir uma porta no seu coração para que o Espírito de Deus comece a trabalhar, para você sair desse falso evangelho. Esse evangelho de superficial, de aparência, que a gente está vivendo, e eu também. E eu sinto uma grande necessidade de melhorar a minha vida espiritual. Interessante que quando você começa a estudar esse assunto do Espírito Santo, né? E o batismo do Espírito Santo, ele é diário. Por exemplo, Jesus chegou para Nicodemos e falou assim para Nicodemos: quem não nascer da água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Nascer da água é uma vez só, mas nascer do Espírito é diário.
O batismo do Espírito Santo é uma coisa diária, é o poder de Deus sendo derramado sobre você. Você começa a sentir o poder do Evangelho na sua vida, você começa a amar as pessoas, você começa a servir as pessoas, você começa a se dar pelas pessoas, você começa a botar o interesse das pessoas acima do seu, você começa a se preocupar com as pessoas como se fosse você. Meus queridos, o Evangelho genuíno, puro de Jesus Cristo é uma coisa muito mais poderosa do que esse falso evangelho que a gente vive dentro da igreja Adventista do sétimo dia. Nessa manhã Deus está nos chamando para a gente fazer uma reforma, uma mudança na nossa vida. Não sou melhor do que ninguém porque estou pregando isso aqui. Acho até um atrevimento da minha parte vir nesse púlpito pregar essas coisas, porque eu não pratico nem vivo. Mas um dia eu cheguei à conclusão que se eu for pregar o que eu pratico, eu vou ter que abdicar da pregação, eu vou parar de pregar. Porque senão eu não prego mais nada. Porque eu digo como Paulo, miserável homem que eu sou, quem vai livrar o meu corpo dessa morte? Essa é a nossa condição, vivendo dentro do falso evangelho. E eu queria terminar contando para vocês uma história. E talvez você olhe o slide que está na tela e você vai dizer assim, opa, eu conheço essa história. O pastor agora vai contar uma história que eu conheço. É a história do Titanic. Esse barco incrível que afundou em 1912. Mas não, a história que eu quero contar não é do Titanic, não. A história que eu quero contar para vocês é desse homem aí, ó, chamado John Harper. Esse é o nome. Essa é a história de um homem que foi batizado com o Espírito Santo e morreu a serviço do Espírito Santo. No dia que eu li a história desse homem, e depois que acabar o sermão, você google a história, porque a história é muito linda. E tem mais coisas, no Google está toda a história lá. Esse homem, e aí o que é que tem a ver ele com o Titanic? Esse homem, ele era um passageiro desse navio aí. Ele era um passageiro desse navio. Ele morreu no acidente do Titanic. Ele morreu. E meus queridos, o que eu queria mostrar para vocês é que ainda existem pessoas que estão dispostas a morrer pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Vocês conhecem a história desse barco? No dia 10 de abril de 1912, partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, em direção a New York City, nos Estados Unidos. Esse barco, que era considerado o insubmergível. Esse barco foi construído como uma das maiores tecnologias do início do século, do início do século XX. E meus queridos, quando o Titanic navegava nas águas frias do Atlântico Norte, na noite de 14 de abril para 15 de abril, 4 dias depois, o navio se chocou contra um iceberg e ele afundou, e ele submergiu. De 2.224 passageiros que estavam a bordo, mais de 1.500 pereceram nas águas frias do Atlântico Norte. E aquele ficou conhecido como o mais extraordinário naufrágio. Dentre os passageiros estava esse homem chamado John Harper. Quem era John Harper? John Harper era um pastor escocês que havia perdido a esposa 6 meses antes da viagem do Titanic. E ele tinha uma filhinha de 6 anos. E nessa viagem ele havia sido convidado pelo Instituto Moody de Chicago para passar 6 meses nos Estados Unidos fazendo evangelismo. E essa é a razão porque ele pegou o Titanic. Porque ele ia para Chicago, no Instituto Moody, para fazer evangelismo. E ele levou a sua filhinha de 6 anos. E se não me falha a memória, ele levou agora uma prima dele, mais alguém que estava com ele. Eu não me lembro, depois vocês podem ler a história com calma no Google. Quando ele percebeu que o Titanic ia afundar, ele correu e pegou, ele tinha um colete de salva-vida, e a filha também tinha, porque como ele estava com a criança, as crianças tinham prioridade. Quando ele chegou no barco, os barcos de salva-vida estavam descendo, e ele podia ter entrado no barco com a filhinha dele, porque todos aqueles que tinham crianças tinham prioridade.
Mas na hora de descer, ele pegou essa prima que estava com ele, colocou ela no barco de salva-vida, colocou a criança e falou assim: cuide da minha filha. Cuide da minha filha. Mas você não vai? Ele falou: não, eu tenho uma missão para fazer aqui ainda. Talvez a gente se encontre, eu não sei. Ele desceu a filha e a prima no barco de salva-vida. E agora, com o seu colete, ele começou a pregar o evangelho. E ele começou a se aproximar das pessoas. E falava: você já está salvo. Você precisa conhecer Jesus. Jesus vai lhe salvar. E olha só o momento que esse homem decidiu pregar o evangelho. Deixou o barco para não ir com a filha. E ele começou a pregar o evangelho às pessoas. E de repente o barco se partiu. E todo mundo foi para dentro da água. E ele caiu dentro da água fria do Atlântico Norte. E ele começou a nadar. E ele ia para um, ia para outro. E ele se aproximou de um homem. E ele falou assim: você está salvo? E o homem respondeu: não. E ele, ao ouvir isso, disse: olha, você precisa conhecer Jesus Cristo e dar a sua vida para Ele. Você precisa entregar. Ele morreu na cruz para você. Esse é o seu último momento. Eu não sei se você vai sobreviver ou não, mas entregue sua vida a Jesus. E o homem estava agarrado num pedaço de destroços do barco. E ele falou: vai para lá, sai daqui, não é? E ele então nadou para evangelizar outro. E ele começou a ir nadando de um lugar para o outro. E ele perguntando se as pessoas estavam salvas. Imagine que hora para pregar o evangelho, hein? O povo tudo nadando para morrer e ele indo para cada um fazendo um apelo, pedindo para as pessoas se salvarem. Finalmente ele voltou para aquele homem de novo e o homem disse: sai daqui. Ele falou: olha, toma o meu colete. Eu estou vendo que o seu pedaço de madeira já está afundando. Ele tirou o colete dele, deu para o homem o colete. O homem vestiu o colete e ele falou: você tem que aceitar Jesus como seu salvador. Daqui a pouco ele nadou de novo, saiu pregando o evangelho. Finalmente ele chegou, ele começou a sofrer de uma coisa que chama hipotermia. E ele já não estava mais aguentando. E aí ele veio para o homem e ele falou assim, na última hora, ele falou assim: você precisa entregar sua vida a Jesus. E quando ele estava com o homem, esse mesmo homem, ele ia e voltava pregando para os outros, né? E quando ele estava nesse momento final, que ele realmente estava chegando nas últimas, quando ele viu que ele ia sucumbir mesmo, que as forças tinham terminado, a hipotermia, ele viu que ele ia morrer, ele gritou com todas as forças da sua alma. Suas últimas palavras foram Atos capítulo 16, versículo 31. Ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e sereis o quê? E sereis salvos. E aí ele faleceu. E ele sucumbiu nas águas do Atlântico. A história diz que 4 anos depois, é uma reunião de sobreviventes do Titanic em Ontário, no Canadá, 4 anos depois de 1912, esse homem deu um testemunho em lágrimas. Esse homem que ele estava lá insistindo, que ele deu o colete dele, ele salvou-se. Ele salvou-se por causa do colete. E esse homem deu o testemunho em lágrimas e ele dizia assim: eu sou o último converso de John Harper. Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu vi aquele homem gritando: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, e sucumbindo e afundando. E ele chorava como uma criança. Meus queridos, eu não preciso dizer a vocês que essa história dramática nunca apareceu num filme. Nós vivemos em uma cultura que parece estar mais interessada em histórias fictícias de romance, de sexo ilícito e riqueza, do que um romance real entre Deus e seu povo. Cada pessoa nessa vida é como John Harper, ou o homem que ele testemunhou. Ou você está perdido, naufragando nas águas deste mundo, ou você realmente é uma testemunha de Jesus, nadando nesse mundo para salvar outras pessoas. Sabe, queridos, eu realmente não sei quanto tempo vai durar, eu não sei. Mas eu sei que Jesus ainda não vai voltar. Mas Ele pode voltar para mim hoje, se eu morrer. Aliás, nesse momento que eu estou falando para vocês, Jesus está voltando para milhares de pessoas, porque da hora que você morre, a hora que você vai ressuscitar é um segundo. E Jesus está voltando todos os dias para milhares de pessoas. É por isso que a mensagem do segundo advento, ela é iminente. Não faz diferença se vai durar 1000 anos, se vai durar uma semana, um mês, mas nós precisamos viver preparados. Nós precisamos viver prontos. Nós precisamos abandonar o falso evangelho e nós precisamos receber esse evangelho que Paulo fala, que é o poder de Deus na vida do cristão para transformar, para a salvação de todo aquele que crê. Se o evangelho que você vive não tem o poder de Deus
para conversões e milagres. Se o amor de Deus, agape, não está na sua vida, amando com compaixão pelos pecadores, e se você não vive a vida para servir o teu próximo, o teu semelhante, você está vivendo o falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, não existe evangelho sem essas três coisas: o poder de Deus, o amor de Deus e o serviço ao nosso semelhante. A minha oração nessa manhã é que Deus abençoe você, que Deus abra seus olhos antes que seja muito tarde, que você entre nessa jornada de descobrir a sua natureza espiritual, e que pela graça de Deus você possa entrar nessa batalha do conflito entre a natureza carnal e espiritual, até o dia que Cristo vai entrar na sua vida e o poder dele vai te cobrir e a glória do Altíssimo vai resplandecer. Que Deus abençoe vocês, é a minha oração. Amém.